Esse aqui, né? Prontinho. Vamos lá, Yanara. Obrigada. Tá bom. Show. Boa tarde, gente. Meu nome é Yanara. Eu sou médica R3 de Medicina Intensiva e eu vou apresentar o Journal Club de hoje, eu e o Fred. Eu fiquei com a parte de anticoagulação com heparina em pacientes com Covid crítico. Só, assim, bem passando sobre o racional, isso é um dos artigos que ele cita. A gente viveu o Covid e a teoria de que o Covid era uma doença mais trombogênica, acho que todo mundo entrou em contato. E um dos trabalhos que embasava essa teoria é esse, publicado no New England, foi publicado no mesmo fim do ano passado. E são autópsias de uma série de casos, poucos casos, que comparavam H1N1 com Covid. E o que eles perceberam é que o H1N1 e o Covid, eles tinham bastante dano alveolar, que justificava a evolução para SARA, né, um dano alveolar difuso, mas a diferença era que o Covid tinha presença de muito mais microtromboses, tinha toda uma teoria de exposição endotelial dos alvéolos que iam gerar uma cascata de coagulação, e também eles encontraram muito mais angiogênese nas autópsias dos pacientes que faleceram de Covid. E aí a conclusão foi que eles eram parecidos por causa do dano alveolar difuso, mas diferentes, principalmente na parte de trombose. E aí esse trabalho vem perguntar se em paciente com Covid grave, a anticoagulação plena aumenta os dias livres de suporte orgânico comparado com o uso de profilaxia de TEV. Esse é um trabalho que os dados, eles vieram de um ensaio de uma multiplataforma internacional multicêntrico, com uma randomização adaptativa e aberta. Eu acho que das palavras que estão aqui, as coisas novas para a gente, talvez, seja multiplataforma, ensaio de plataforma, né, e adaptativo. Aí eu só coloquei aqui para a gente lembrar que o que significa randomização adaptativa. Esse aqui é um esqueminha gráfico. A ideia é, a randomização adaptativa, ela continua sendo randômica, então os pacientes vão ser alocados de forma randômica, mas periodicamente a gente faz análise interina, tenta ver se algum braço que os pacientes estão sendo randomizados tem um melhor desempenho, e aquele braço que tem melhor desempenho, eu aumento o número de pacientes para aquele braço com melhor desempenho. Então, com isso, eu aumento a chance, a probabilidade do paciente, do sujeito do estudo, cair num braço que está tendo um melhor desempenho, certo? Do que eu estou analisando, né? As plataformas foram essas que a gente entrou em contato, né? Então, foram 3 plataformas. O RemapCap, o Active4 e o ATAC. São todas plataformas desenvolvidas na época do Covid para tentar encontrar respostas rápidas que nos ajudassem a ter uma nova postura frente à pandemia. O trabalho, os critérios de inclusão foram Covid grave. E aí, o que era Covid grave? Era um suporte respiratório ou cardiovascular. E aqui entrava KNAF, VNI, entubado, ECMO e o uso de qualquer vasopressor. Um detalhe que eu achei interessante colocar é que, no meio do caos da pandemia, na gestão de recursos, nem todo paciente grave foi para uma UTI. Então, às vezes, o paciente ficava em outro setor do hospital, mas ele foi alocado como Covid grave se ele estivesse usando qualquer um desses suportes, certo? E a gente sabe que o cuidado desse paciente, monitor e suporte, é muito diferente do cuidado numa UTI. Exclusão. Foram diferentes entre as plataformas, né? O principal era o tempo que o paciente já estava em UTI. Então, preferencialmente, eles entravam no estudo os pacientes que tinham acabado de chegar na UTI, com esse tempo máximo de 48 horas no RemapCap e de 72 horas nas outras 2 plataformas. Se tivesse alto risco de sangramento, se tivesse já usando antiagregação dupla, cuidados paliativos, indicação de anticoagulação, o protocolo do estudo é muito detalhista, ele deixa bem claro, assim, o que é alto risco de sangramento, quais são as indicações de anticoagulação, então, os critérios de exclusão. E outra coisa também, é acessibilidade à heparina, mas tinham vários outros. Aí aqui começa a parte dos protocolos, né? Primeiro, o que foi definido como profilaxia e o que foi definido como anticoagulação plena. Vocês vão ver que vai aparecer um monte de animaçãozinha, mas a ideia é mostrar como haviam possibilidades de esquema. Eu acho que é uma coisa que todos nós tivemos contato, dependendo do lugar que a gente trabalhava, tinha uma
definição diferente de como fazer a profilaxia. Então, todas essas doses foram consideradas como profilaxia. Então, uma dose padrão, que a inox é 40 mg uma vez ao dia, tinha ajustes para clearance menor que 30, tinha ajustes para MC acima de 40. Alguns locais usavam uma dose intermediária, mas que também chamava de profilaxia. E na anticoagulação plena também tem diferença. Ela podia ser feita 2 vezes ao dia, e aí é o nosso padrão, 1 mg por quilo 2 vezes ao dia, e tem essa correção de 10% para cima e para baixo. Tinha ajuste para MC maior que 40, no caso de disfunção plena não tinha, né, para disfunção renal. E também tinha quem fazia anticoagulação plena 1 vez ao dia, com 1,5 mg por quilo, tinha ajuste para clearance. Então, assim, os locais, eles definiam a forma que eles estavam fazendo, tanto profilaxia como anticoagulação, mas tudo isso foi possível, tudo isso aconteceu, tá? E em relação à heparina não fracionada, o padrão era 5.000 2 ou 3 vezes ao dia, dependia do centro, ajuste para MC de 40, e tinha também uma dose intermediária, que era o 7.500 2 vezes ao dia, tá? No caso do Covid grave, tudo isso foi agrupado junto, assim, todas essas doses elas foram agrupadas juntas, como profilaxia. E a anticoagulação plena é o que a gente está acostumado mesmo com a heparina não fracionada, que foi contínua, e aí seguia o protocolo local de como ajustar o TTPA. Beleza. Dos desfechos do trabalho, o que foi avaliado era o número de dias livres de suporte, tanto respiratório quanto cardiovascular, que foram vistos até o 21º dia. O que interessa aqui? Eles fizeram uma escala ordinal, então cada dia livre de suporte ia somando 1, 2, 3, 4, 5. Então, quanto maior o número de dias livres, melhor. Só que eles acompanhavam esses pacientes até o 3º mês, e se alguém tivesse falecido, havia uma penalização, pontuava como -1. Então, só o que eu falei, quanto maior, melhor. Nos desfechos secundários, eles quiseram ver a sobrevida até a alta, eventos trombóticos maiores ou morte, e de segurança, sangramento maior, e também se alguém evoluiu com trombocitopenia induzida por heparina, certo? Análise estatística. Análise estatística foi uma análise bayesiana. Aí aqui eu vou descrever como eles desenvolveram o modelo da análise bayesiana. Então, assim, a distribuição a priori foi neutra nesse trabalho. Eles fizeram um modelo de regressão logística ordinal. Esse modelo foi ajustado por idade, sexo, local do trial e intervalo até a inscrição. E aí, eu sei que a gente não tem muito contato, né? Eu precisei ler e entender o que estava acontecendo. Mas o que eles fizeram na análise bayesiana, o que se faz, né? Ninguém calcula um tamanho de amostra. Ninguém define e fala, a gente vai partir, a gente vai tentar conseguir 1.000 sujeitos para o meu trabalho, né? Que é como a gente faz na frequentista. Aqui, o N que vai ser randomizado, ele vai depender das análises interinas. Então, o que eles pré-especificaram? A gente vai fazer análise interina mensalmente, e aí tem um valor que triga, que deflagra eu parar o meu estudo. E esse valor tem uns termos aqui, que é o seguinte: quando que eu vou parar meu estudo? Se em alguma dessas minhas análises interinas eu achar um critério de superioridade, que ele definiu a priori, né? Que seria uma probabilidade posterior maior que 99% do odds ratio ser maior do que 1. Então, isso me sugeriria que a anticoagulação plena é superior à profilaxia e eu pararia. Ou se eu encontrasse um critério de futilidade, que seria que o meu modelo posterior me indicasse uma probabilidade maior do que 95% do odds ratio ser menor do que 1,2, indicando que não tem benefício de fazer a anticoagulação plena, assim, sugerindo isso. Usou esse algoritmo de Markov-Chain Monte Carlo, e além disso, eles fizeram uma análise de sensibilidade para ver a robustez dos dados, e aí eles mudam o modelo a priori, eles mostram se o padrão que eles observaram no modelo neutro, se ele vai se manter no entusiasta e no cético. Aí eu li tudo isso, e assim, foi um pouco difícil, e aí eu tentei, tá? É uma tentativa no próximo slide, do que, assim, só me ajudou a conseguir depois ler as tabelas do resultado para vocês, tá bom, gente? Então, tipo assim, é uma fruta tentativa, é um plágio de uma aula do meu namorado, que é o Glauco, eu preciso falar isso aqui gravando. Eu copiei o slide dele, então eu vou tentar. Então, qual que é a ideia?
eu vou fazer uma coisa bem pueril e quase pitoresca, que é o seguinte. Como eu disse, é do Glauco, que gosta de futebol, não sou eu, mas vamos lá. Vamos pensar que a gente é torcedor de futebol e a gente tá querendo, nós somos torcedores entusiastas da seleção brasileira de futebol, lá atrás, alguns anos atrás, e a gente queria criar um modelo que nos ajudasse a apostar e prever quantas vezes o Brasil ia ganhar da Alemanha, tá? E aí, o que eu faço? Quando eu crio o modelo, depende muito do momento histórico que eu me encontro. Então, vamos supor que a gente está no fatídico ano de 2014, mas ainda é janeiro, e eu queria prever as vitórias na Copa, né? Então, qual que são as minhas crenças? Meu modelo a priori é baseado nas minhas crenças, no que eu sei até agora. Então, eu sei até agora que o Brasil ganhou da Alemanha em 2002, certo? Então, baseado nessas minhas crenças, baseado que eu sou uma torcedora fanática, eu construo um modelo a priori que favoreceria as vitórias do Brasil, que provavelmente me dizeria que o Brasil teria um bom desempenho, certo? Só que o que aconteceu na Copa de junho de 2014, né? Aconteceu a realidade, né? Uma coisinha chamada realidade, que todos nós residentes estamos acostumados. Então, as nossas crenças a priori, elas são expostas ao negócio chamado realidade. E aí a realidade foram as vitórias, no caso, 7-1 da Alemanha. O que é essa realidade? É óbvio que o Brasil, de 2002 a 2014, já tinha vindo tendo vários jogos e perda de desempenho. E essa vitória aqui da Alemanha sobre o Brasil são os dados novos. Então, tem novas informações, novos dados. E aí a ideia, eu entendi assim, bem en passant, pegando o meu modelo a priori e expondo ele aos dados que eu encontrei, ou seja, nos momentos que eu faço as análises interinas, eu exponho o meu modelo a priori com o resultado que a análise interina está me trazendo. Então, juntando essas duas coisas, eu tenho agora um novo modelo, talvez mais realista da realidade atual, de que o Brasil não vai ganhar a Copa do Mundo e nem as próximas Copas. Então, aqui, a ideia é mais ou menos isso. Então, ele partiu de um modelo que ele chama de neutro. Então, assim, o que vai mudar é o quanto eu acredito que a anticoagulação funciona ou não. Então, no caso do neutro, eu meio que estou acreditando que as duas coisas devem se equilibrar. Eu faço análise interina, eu encontro os resultados que os plataformas estão me dizendo, e aí, matematicamente, eu tento juntar essas duas coisas e crio um segundo modelo. Quando esse segundo modelo tiver uma mediana de odds e feche esses critérios, eu paro o meu trabalho e aí eu vou analisar esses dados e vou publicar isso. Mais ou menos. O professor depois me corrija, me perdoe. Eu tentei, e aí com isso eu consigo falar a tabela depois. Então, antes de falar a tabela do resultado, o flowchart. O flowchart, então. Mais de 13 mil pacientes foram elegíveis. De cara, mais de 9 mil pacientes foram inelegíveis. E aí, o principal foi que não tinha ou critério de inclusão aqui, ou os pacientes já estavam anticoagulando por outra razão, tá? No final, ficaram 2 mil. Desses 2.500 para um braço, aqui no caso da anticoagulação plena, e aqui para profilaxia, então 616 foram randomizados para cá. E no final teve questão de consentimento, não conseguiu ver o teste positivo para Covid, então uma perda pequena aqui no final. Mas fato é que no final a gente tinha mais de 1.000 pacientes randomizados, um pouco mais no braço da profilaxia. Então, a tabela 1 foi bastante equilibrada, né? Tipo, foi submetida à randomização já. Acho que eu queria chamar a atenção aqui é o Reino Unido. Os pacientes vieram basicamente do Reino Unido, mais 70%, né? Nos dois braços foram do Reino Unido. Apesar de ser internacional, o Brasil contribuiu com tipo 6 pacientes. E aí isso aconteceu porque a principal plataforma que contribuiu para os dados foi o RemapCap. Então, o RemapCap contou com mais de 80% dos sujeitos, né? E as outras coisas que eu achava também que é importante falar, não havia nenhuma diferença brutal de terapia, né? Porque ao longo da pandemia a gente foi aprendendo coisas, foi aprendendo sobre corticoides, sobre remdesivir, e se tivesse alguma diferença, a gente poderia ter um viés importante. Mas corticoide, tocilizumab, remdesivir, uso de outros agentes, foi tudo bem equilibrado nos dois braços. Aí o resultado. Então, eu fiz aquela brincadeira só para ver se eu consigo falar o resultado em termos bayesianos. Vamos lá. A sobrevida, os dias livres de suporte
comparando os dois braços, teve uma mediana aqui. Na anticoagulação plena, a mediana foi de 1, e na profilaxia foi de 4, certo? O que deu um odds ratio de 0,83. O que ele fala bem é que, assim, aqui está aquela questão da probabilidade, né? O que eu aprendi a falar foi os dias livres de suporte, o modelo estatístico feito indicou que havia uma probabilidade de 95% da anticoagulação ser inferior, certo? Então, uma probabilidade de 95% de eu optar por usar anticoagulação e esse meu tratamento ser inferior à profilaxia. E isso é uma coisa que meio que se mantém, essa ideia se mantém nas outras coisas. Então, a sobrevida até a alta, também aconteceu isso. Então, houve aqui uma mediana de menos 4,1, né, em relação à anticoagulação plena, e aí deu essa probabilidade de inferioridade de 89,2%. Então, existia uma probabilidade de mais de 89% da anticoagulação plena também ser inferior, certo? Dos eventos, acho que vale a pena falar aqui, né, de sangramentos maiores, houve uma proporção pequena, 3,8 e 2,3 de sangramentos entre os dois grupos. Houve mais na anticoagulação plena, mas foi pouca coisa mesmo na anticoagulação plena, a princípio, né? Outro gráfico que apresenta no trabalho é esse gráfico aqui, que também é bem difícil de entender. Então, aqui, gente, ó, esse gráfico, qual que é a ideia dele? Ele quer dar uma análise visual do que aconteceu ao longo do tempo. Então, assim, você bate o olho, não é uma curva de Kaplan-Meier aqui, mas elas estão juntinhas, então realmente parece que não teve muita grande diferença entre as duas estratégias. Mas qual que é a ideia dessa curva? Aqui embaixo, no eixo X, é os dias livres de suporte, tanto respiratório quanto cardiovascular, e aqui é a proporção de pacientes. Eu vou começar de trás para frente, que ficou mais claro para entender depois. O que significa aqui? As barrinhas aqui no 21 é o número de pacientes que ficaram com 21 dias ou menos de livres de suporte. Fez sentido? Então, por exemplo, aqui no 21, quem usou profilaxia foi em torno de 22, ele fala na legenda, e quem usou anticoagulação plena foi em torno de 12. Então, a ideia é que cada vez que eu progrido aqui, os pacientes foram ficando com menos dias livres de suporte. Então, falando de outro jeito diferente, para ver se facilita. Aqui no dia 10, o que eu consigo ver? Então, 10 dias ou menos livres de suporte. E a proporção de pacientes é em torno de 50%. Então, 50% da minha amostra tinha 10 dias ou menos livres de suporte. Faz sentido? E quando eu chego aqui no 0, quando eu terminei, no 21º dia que eu parei de ver os dias livres, eu tinha em torno de 12% de pacientes sem nenhum dia livre de suporte. 0 significa nenhum dia livre de suporte. Então, eu tinha em torno de 12%, 15% ainda, proporção de pacientes, ainda usando suporte, certo? Seja ele ventilatório, seja ele cardiovascular, tá? E o -1 é quem morreu. Então, naquela análise um pouco mais estendida de 3 meses, a mortalidade foi aqui em torno de 38%, 35% da proporção aqui dos pacientes. Certo? Então, não sei se ficou muito claro. E aqui embaixo, que também as plataformas sempre mostraram esse gráfico, né? A ideia também é dar uma visualização, assim, gráfica, né? Visual rápida, tentar comparar um grupo ou outro. O que ele fez foi colocar cores nos dias livres de suporte. Então, quanto mais para o vermelho, menos dias livres. Quanto mais para o azul, mais dias livres, né? Você bate o olho, é difícil falar que tem uma grande diferença dos dois grupos, mas sim, parece que a anticoagulação plena teve mais vermelho, né? Aqui eu quis colocar, só para aquela ideia, caso a gente queira discutir, quando ele colocou no modelo estatístico dele, ele disse que ele ia fazer isso. Então, aquele modelo a priori, das minhas crenças iniciais, quando ele usou um modelo entusiasta, a probabilidade da anticoagulação plena ser inferior foi de 90% ou mais, né? Mais de 90% de probabilidade da anticoagulação plena ser inferior. E quando ele usou o modelo séptico em relação à anticoagulação plena, a probabilidade foi de 94,8%. O que eu entendi isso é que os resultados, eles mantêm uma robustez. Mesmo mudando o meu modelo a priori, a tendência e os dados indicam o mesmo caminho, né? Que a anticoagulação plena parece ser inferior, tem uma probabilidade maior de ser inferior. Bem,
quais são as limitações, né? É um estudo aberto, então o cara que aplica lá e que está cuidando do paciente sabe se foi para o braço da anticoagulação plena ou da profilática, não tinha muito como ser diferente, né? Até porque tem protocolos de como vai fazer a medicação. E aí ele mesmo coloca no texto que provavelmente existe algum viés. Eu acho que a gente viveu isso muito na pandemia, se o médico acreditava muito que a anticoagulação plena funcionava, a equipe acreditava, ficava procurando diariamente alguma razão para anticoagular pleno, né? Então, seja Doppler, seja ultrassom, seja angiotomo, seja dedímero, fibrinogênio, enfim, tentava encontrar alguma razão para fazer anticoagulação. Então, pode ser que isso gere algum viés, saber o braço. Aquilo que eu falei lá atrás, a maioria dos pacientes vieram do REMAP-CAP, vieram do Reino Unido, apesar de ser multiplataformas. É absurdo o número de pacientes que veio do Reino Unido. Então, talvez o sistema de saúde lá, o cuidado dos pacientes de lá, tenha alguma interferência nesse resultado. E aquela questão também da definição do paciente crítico, porque parte dos pacientes não é bem a nossa realidade de UTI, né? A pandemia trouxe isso, né? Que é um paciente que está em algum lugar do hospital com monitor e algum tipo de protocolo. Qual foram as conclusões dos autores? Então, eu coloquei ipsiliteris. Eles concluíram, com base nisso, que uma estratégia de anticoagulação plena não aumentou a probabilidade de dias livres e nem da sobrevida até a alta, certo? Comparado com a profilaxia. E aí eles vão além, na verdade, além de não ter aumentado, então não houve uma diferença entre as duas estratégias, pelo modelo, eles conseguiram, talvez, dizer que existia uma alta probabilidade de anticoagulação plena, inclusive, ser pior do que a profilaxia, tá? Seja, na verdade, inferior, né? E aí a minha conclusão é que menos é mais quando mais é demais. É que, assim, acho que ele reforça aquela ideia de que talvez a gente tenta fazer o básico, fazer o arroz com feijão, fazer a profilaxia de TEV, realmente era o mais indicado desde o começo, até que os estudos nos mostrem outra direção, né? Porque a minha sensação na pandemia é que cada um queria encontrar o pulo do gato e promover o melhor tratamento para os pacientes. É isso. Dando seguimento, então, na apresentação de hoje, eu fiquei responsável de falar do braço dos pacientes que eram considerados COVID moderado e que eles iam testar também, basicamente, essa ideia de anticoagular pleno, baseado também aqui, eles linkaram um estudo anterior, que os pacientes que tinham algum evento trombótico, pacientes com COVID que tinham qualquer evento trombótico, parecia, pelos estudos observacionais, ter uma associação maior com mortalidade do que os que não tinham. Então, acho que a Ionara já falou bem isso, eles integraram essas 3 plataformas, né, e daí conduziram, então, o estudo. E englobava 121 hospitais de 9 países diferentes, e apesar dela ter um predomínio do Reino Unido, vocês vão ver que no meu foi um pouquinho diferente, foi um pouquinho mais diversificado. Da população, então, quem que eles consideravam pacientes com COVID moderado? Eram os pacientes sem necessidade de suporte intensivo e que também não era necessário o uso de vasopressor ou inotrópico e que não estariam em uso de KNAF, VNI ou ventilação mecânica invasiva. Além disso, depois eles estratificaram o resultado para o valor do dedímero. E aí eles colocaram como o grupo dedímero alto, que seria 2 vezes o limite superior de normalidade, o baixo, que seria 2 vezes o limite inferior de normalidade, e para um grupo que também era conhecido, dedímero desconhecido, que eles não tinham o valor do dímero. Os critérios de exclusão, então, para a plataforma ATAC e Activa 4, era se o tempo de admissão hospitalar fosse maior do que 72 horas, e para a REMAP-CAP era 14 dias da admissão. Pacientes eram excluídos se eles tinham uma alta prevista para menos de 72 horas, ou se já também tivesse indicação de anticoagulação plena por algum outro motivo. Se também tivesse alto risco de sangrar, dupla antiagregação plaquetária, HIT ou algum tipo de alergia ou sensibilização à heparina.
Então, a intervenção, não vou me ater muito, porque é basicamente o que a Ionara também mostrou. A heparina de baixo peso molecular era uma dose geralmente baseada pelo peso do paciente, e a não fracionária para manter um alvo de TTPA de 1,5 a 2,5, ou do anti-10A de 0,3 a 0,7, conforme o protocolo local. E isso era mantido por até 14 dias, ou até o paciente ter alta hospitalar, ou ele não ter mais necessidade de oxigênio suplementar por pelo menos 24 horas. E no grupo controle era a profilaxia clássica com ou a heparina não fracionada ou de baixo peso, conforme o protocolo local, lembrando que, vocês vão ver depois, eu vou mostrar, eles vão dividir também naquele grupo de profilaxia com dose baixa, dose intermediária, aquilo tudo foi bem diversificado também, igual a Ionara mostrou. Então, 13 mil pacientes elegíveis, a grande maioria das exclusões aqui também foram 7.050 que eles colocavam que não fechavam todos os critérios de inclusão, ou que tinham algum critério de exclusão. O grupo que foi para a parte do COVID grave, e também muitos pacientes que já tinham uma indicação diferente para anticoagulação plena. E aí foi 1.190 para um lado, que foi da anticoagulação plena, e 1.054 para o lado da profilaxia. A tabela 1, que eu queria chamar a atenção, é que é bem equilibrada, a gente vê que a maioria dos pacientes eram caucasianos, a idade é semelhante, o IMC deles era próximo, em torno de 30, as comorbidades estavam bem pareadas também, a mesma coisa da questão do corticoide, a gente vê que foi balanceado nos dois grupos, e uma coisa que eu achei estranha, porque tinha 13% e 11% aqui no grupo da anticoagulação profilática de pacientes que não estavam usando nenhum tipo de suporte respiratório. Para pensar realmente o que talvez definisse esses pacientes como um COVID moderado, eu não achei isso muito bem no texto. Tinha os pacientes que não eram especificados, e aí esses dois asteriscos que eles colocam é basicamente porque os pacientes da REMAP-CAP, quando eles estavam abaixo, com um fluxo de oxigênio menor do que o catéter nasal de alto fluxo, eles não tinham os dados desses pacientes. Então, não sei se isso aqui entraria aqui, como que eu achei meio estranho. E a outra coisa que eu achei estranho também é que a gente tinha um percentual de pacientes que estavam em uso de cânula nasal de alto fluxo e de VNI, o que, teoricamente, na minha cabeça, esses pacientes deveriam ter saído, né? A maioria dos pacientes aqui veio da ATAC e a minoria da REMAP-CAP. Os exames laboratoriais eram bem parecidos, e eu coloquei aqui embaixo, só pegando o país que mais contribuiu, nesse caso foram os Estados Unidos. Aqui é basicamente uma tabela que eu achei interessante, que o anticoagulante mais usado nos dois grupos foi a enoxaparina, 84% na anticoagulação plena e 78% na profilática. E a dosagem de cada grupo. A gente vê que a dose considerada terapêutica foi atingida em 80% dos pacientes do grupo anticoagulação plena, e um pouco mais de 95% dos pacientes da profilaxia estavam ou na dose intermediária ou na dose que era considerada uma dose baixa. Aqui eu só vou citar isso aqui porque ele coloca depois como que ficaria a estratificação pelo dedímero, eu dei uma olhada, e podem acreditar que está tudo bem balanceado, mas eu não vou ficar especificando muito, não. O desfecho primário foi aquilo que a Ionara também apresentou, dias livres de suporte orgânico, e eles colocaram numa escala ordenada. Então, o -1, que seria aquela pontuação para quando o paciente morre, uma penalização, e 22 aqui no caso, que seria pacientes que não receberam nenhum tipo de suporte orgânico. Eles também avaliavam desfechos secundários de eficácia, que seria basicamente sobrevida até a alta e o tempo sem receber suporte orgânico, ventilação mecânica, VNI ou algum outro dispositivo de alto fluxo, tempo de internação hospitalar, qualquer evento trombótico maior ou menor, e aí todos esses aqui listados, e os desfechos de segurança também era sangramento maior e HIT com confirmação laboratorial. Análise estatística, não vou falar muito, então. O método foi o bayesiano também, para os desfechos primários, eles fizeram um modelo de regressão logística cumulativa. Aqui, essa fórmula é justamente para mostrar que eles foram
ajustando. Isso aqui é para cada grupo de dedímero, pela idade, sexo, aqui também é valor do dedímero basal, para várias coisas. E aí eles calculariam a probabilidade da distribuição posterior a esses achados encontrados, que eram sendo encontrados nas análises interinas, o odds ratio proporcional para comparar a anticoagulação plena com a profilática. E outra coisa que era só pacientes que tinham teste COVID confirmado. Tinha uma porcentagem que tinha esse teste ainda duvidoso, que eles foram excluídos também. Então, aqui, a partir daí, eles fizeram os cálculos de probabilidade de superioridade, inferioridade e equivalente de intervenção. Diferente do trabalho da Ionara, eu não achei no meu aquela... ele não... Como que eu posso dizer? Ele não levou para o trabalho esse conhecimento prévio presumível. Então, foi só o que ele foi encontrando durante as análises interinas. E isso aí ele coloca no TROI que seria uma forma, um método mais conservador de você não levar nenhum pressuposto para esse tipo de análise. E aí, por que é bem diferente dos TROIs frequentistas que a gente está também acostumado? Eu também fiquei bem em dúvida disso, de como interpretar esse resultado. Porque o que ele fala é que quando ele usa essa análise bayesiana, se você repetisse esse trabalho infinitamente, você parte do pressuposto que você sempre vai achar um resultado de distribuição semelhante. E aí, ele vai calcular a probabilidade dessa hipótese, então, ser verdadeira, no caso do meu trabalho especificamente, conforme os dados que iam entrando nas análises interinas, e isso também tinha aquela randomização adaptativa também, colocando pacientes para o grupo que, teoricamente, estava se beneficiando mais. Também fizeram o Markov Chain Monte Carlo, e aí com 100 mil amostras da distribuição posterior para fazer esses cálculos de intervalo de confiança, média e do odds ratio proporcional. Eu vi que esse teste também ajuda a estimar o erro tipo 1 e o poder. Os desfechos secundários, eles não utilizaram essa modelação dinâmica para calcular. Então, qual que foram os resultados especificamente? A gente vê que, no geral, com odds ratio de 1,27, um intervalo de confiança respeitado, a probabilidade da anticoagulação plena ser superior foi de 98%. Aqui foi outra coisa que eu fiquei em dúvida, porque eu achei um valor muito alto. E assim, como que, assim, na frequentista, geralmente a gente tem aquilo em mente, eu vou calcular uma redução de 10%, um aumento sobre a vida de 10%, e aí você vê se isso é estatisticamente significativo ou não. O quanto que realmente isso aqui a gente consegue levar para um impacto específico. Isso é algo que eu não sei se o professor depois pode comentar um pouco. E quando ele estratificou para os nível de dedímero, a gente vê que nenhum dos intervalos de confiança é totalmente superior a 1, mas ele coloca que, independente do valor, se fosse alto, baixo ou desconhecido, os pacientes tinham uma maior probabilidade de ter um desfecho superior com anticoagulação plena. Aqui, a mesma tabela que a Ionara também mostrou, mas a gente vê que é meio invertido, né? Mostrando que a grande maioria dos pacientes se encontraram aqui na pontuação de 22, que seria sem nenhum tipo de suporte orgânico. E uma pequena parte que faleceram realmente, mostrando também que talvez nesse grupo, por ser uma população bem diferente, talvez o benefício seja por conta disso. Aqui, os desfechos secundários, então, de eventos trombóticos, a gente vê uma chance de superioridade de 98% para o grupo anticoagulação plena, mas eu não entendi, não, aqui está certo. E com intervalo de confiança bem respeitado, talvez bem limítrofe também, né, bem próximo de 1. E a sobrevida sem nenhum tipo de suporte orgânico no D28, também com 99% de chance de maior benefício para anticoagulação plena. Para sangramento maior, que era o desfecho de segurança, a gente vê que o grupo anticoagulação plena sangra um pouco mais, 1,9% versus 0,9%, e aqui, diferente do de cima, não foi usado probabilidade de superioridade, foi só para não inferioridade.
Aqui ele coloca basicamente mostrando realmente que o grupo da anticoagulação profilática morria um pouquinho mais, precisava um pouco mais de suporte, acho que precisou um pouco mais de VNI também, e, se eu não me engano, ele coloca também que precisou um pouco mais de intubação. Aqui eu fui dar uma olhada para entender melhor como que estava a distribuição dos eventos trombóticos que estavam ocorrendo. Foram poucos eventos trombóticos, o autor até cita isso, que a frequência encontrada foi menor do que vinha sendo relatado em estudos anteriores, e uma das coisas que ele fala é que eles não tinham um protocolo de investigação específico. Nisso eu não sei se talvez um paciente que piorasse um pouco no grupo profilaxia já iria para essa investigação completa, e que talvez, não sei se o paciente que tivesse no grupo anticoagulação plena, uma piora discreta, você linkaria outras possibilidades de piora, e isso aí talvez pudesse explicar essa diferença um pouco maior de eventos trombóticos. É só uma dúvida que eu fiquei enquanto lia. E a principal diferença realmente foi na questão do TEP. Foram 19 para profilaxia e 10 para anticoagulação plena. Dos desfechos de segurança, que é outra coisa que eu fiquei curioso para saber melhor qual que era o paciente, o que estava acontecendo, foram 22 eventos no anticoagulação plena e 9 no profilático. E sangramento fatal foram 3 desse lado contra 1, e algum sangramento grave em área crítica ou algum órgão, 9 também no anticoagulação plena. Achei um valor até um pouco alto, assim, mas como foi só para não inferioridade, talvez não teve significância estatística mesmo. As conclusões que os autores tiram, então, que a anticoagulação plena para COVID moderado aumenta a sobrevida e reduziu a necessidade de suporte intensivo até o dia 21. O dedímero não nos auxilia muito, acho que a gente viu que ele estando baixo, alto ou desconhecido, isso não tem nenhum grupo que teve um maior benefício, então acho que quem quiser anticoagular pleno não precisa ficar se baseando nisso. E que a gente tem que pagar um preço, talvez, de ter um pouco mais de sangramento no grupo da anticoagulação plena. Eles estimaram esse efeito que, para 1.000 pacientes que a gente anticoagulasse pleno, 40 usufruiriam do desfecho primário, às custas de 7 sangramentos graves. E aí foi outra coisa que eu fiquei pensando também, assim, parece, pelo peso, que talvez tenha um benefício, mas eu tive muita dificuldade de pegar o método da análise estatística e realmente trazer para a prática clínica, como que eu vou usar isso na minha prática. Acho que a minha grande conclusão é que, graças a Deus, eu faço UTI, e essa dúvida aí fica mais para o pessoal da enfermaria. É isso. Beleza. Vou baixar aqui, ainda está funcionando o microfone. Bom, pessoal, acho que esses 2 estudos são... Acho que, como o Recovery para a gente ano passado foi um estudo que vai mudar a prática dos estudos, eu acho, daqui em diante, né? Os estudos em doenças agudas, vamos dizer assim, não só terapia intensiva, eu acho, de pacientes agudos, né, em qualquer condição. Agora a gente tem o RemapCap, essa plataforma, trazendo esse mesmo conceito. Não sei se vocês sabiam, o RemapCap ele já tinha sido desenhado antes da pandemia, né? Ele já... Depois, se vocês quiserem, tem um podcast do pessoal do Critical Care Reviews, eles explicam como que foi, que eles... Tem aquele videozinho do Bill Gates, um tempo atrás, não sei se vocês já viram, que ele falando que a gente ia ter uma pandemia, que isso era previsto e tal, ia ser por um vírus, e já tinha gente que pensava isso, a plataforma já estava meio que desenhada para pneumonia comunitária e pensando se tivesse uma pandemia, isso já tinha sido desenhado. Bom, então vamos tentar rever alguns conceitos. Esse estudo trouxe análise bayesiana para a nossa realidade, e vocês vão ver cada vez mais estudos com análise bayesiana, e na verdade a análise bayesiana é mais fácil de vocês interpretarem, porque ela lida com a probabilidade de benefício. Quando eu dei aula para vocês de valor de P, lembra? Que vocês olham assim, o valor de P é a probabilidade de benefício? Não é. O valor de P é outra coisa. Aqui, vamos dizer assim, a probabilidade que ele dá é realmente a probabilidade de benefício baseado no seu prior. A sua crença prévia, você pode ser uma crença totalmente assim, eu não acredito em nada, tanto faz, tá? E aí, se você fizer uma análise bayesiana nesse sentido,
e fazer uma análise frequentista dessa forma, a estimativa de efeito, os intervalos de confiança vão ser muito parecidos. Tá? Então, a diferença do Bayes é que eu posso botar algo que eu já conhecia antes, ou trazer para o lado cético, ou trazer para o lado de alguém que acreditava que funcionava, entendeu? Então, assim, eu acreditava que funcionava, eu acho que tinha uma probabilidade de benefício aí já prévia de tantos por cento, você já pode botar isso. Então, basicamente, quando você fala que é o uninformative prior, você parte dos 50%. Você parte do jogar uma moeda. É só isso, tá? Então, quando vocês podem ver lá, ele dá o odds ratio, que é a mesma coisa que o odds ratio de uma estatística frequentista, e ele dá um intervalo de confiança crível. Ele põe credible, na verdade, intervalo crível, né? Credible intervals. Ele não chama de intervalo de confiança, porque intervalo de confiança é algo que foi criado para estatística frequentista, eles criaram esse outro nome para o Bayes para diferenciar mesmo como que é feito. E como que eles estimam esse intervalo crível? Através desse algoritmo que é o Monte Carlo, que é uma forma de você reamostrar os dados que você tem centenas, milhares de vezes, para você tentar, com base nisso, né, baseado você fazendo isso milhares de vezes, você vai ter um intervalo de confiança semelhante ao que seria da estatística frequentista. Isso depois a gente tenta fazer, acho que a gente vai ter uma aula de Bayes, mas é mais no final do ano, tá? A gente tenta rodar isso no R. Não é difícil, a gente pode rodar o algoritmo, ele demora para rodar, né? Porque se faz 100 mil vezes a mesma coisa, tá? Então a gente pode depois tentar fazer isso, mas é basicamente isso, é um algoritmo que a estatística bayesiana usa para chegar na probabilidade a posterior e nos intervalos críveis 95% ou 99%, como você quiser, entendeu? Então a estatística é isso. Oi. Como é que ele opera essa coisa de você acredita que vai dar certo ou não? Como é que ele muda isso de maneira prática? Isso, então, essa talvez é a maior crítica dessa estatística bayesiana ao mesmo tempo, que você pode mudar o seu prior. Então, geralmente, por exemplo, a gente não tinha nada em doente crítico, inflamado em geral, de que a anticoagulação plena funcionava. Então não dá para você partir de um prior entusiasta, né? Certo? Dizer assim, a gente já sabia que já funcionava, nessa doença não funciona, nessa doença eu não sei, então eu vou usar um prior entusiasta para responder essa pergunta, entendeu? Então aqui eles partiram do neutro, que faz todo sentido, também não tinha nada falando que seria pior, certo? Eu ainda não vi nenhum estudo assim que partiu de um prior entusiasta ou de um prior cético de cara, entendeu? O que eu me lembro, não tem nenhum estudo desenhado primariamente assim, que tenha partido disso. Eles usam sempre como análise de sensibilidade, meio para incorporar a sua subjetividade como médico, tá? Assim, isso quando você bota numa meta-análise, para uma recomendação maior talvez não seja o ideal, mas incorpora a sua subjetividade ali na forma de interpretar. Respondi, não? Bom, então vamos lá. Então esses estudos, eles eram estudos em plataforma, certo? O que isso quer dizer? São estudos de plataforma. Isso, a plataforma, gente, é uma ideia sensacional, porque como que a gente faz pesquisa até recentemente? Você tem lá seus critérios de inclusão e exclusão, você procura centros que tenham um número de pacientes legais para incluir nesse tipo de estudo, baseado na sua pergunta, e beleza. A plataforma é o contrário, você vai botar o estudo dentro de um lugar que atende aquele tipo de paciente, mas todo paciente que cair no hospital, ele vai entrar na plataforma. E ele vai ser randomizado para alguma coisa, não importa se vai ser anticoagulação, se vai ser tocilizumab, se vai ser corticoide, o que vai ser, entendeu? Então, quando você pensa assim, você desenha plataformas de estudo, você tá querendo estudar uma condição clínica, e aí você pode ir respondendo várias perguntas, né? Então, o grande problema disso é o financiamento, porque geralmente quando você vai financiar uma pesquisa, você tem um financiamento ali de 4, 5 anos, dá para você responder uma pergunta, né? Quando você fala numa plataforma, você fala assim, isso aqui é uma coisa muito importante, é o problema de saúde pública real, é pneumonia na comunidade, aqui agora no contexto da pandemia, e vão ter perguntas o tempo todo para eu responder. Então desenha a plataforma ela tem que ser linkada com o sistema, por isso que o RemapCap é Randomized Embedded Platform Trial, ela é totalmente incrustada dentro do sistema de saúde para você aumentar ao máximo o recrutamento, para botar o máximo de pacientes dentro do estudo, e ao fazer isso você vai ter uma resposta mais rápida.
Porque a gente precisa de N, não adianta. Para responder perguntas, eu preciso de tamanho de amostra. Tá? Então, essa aqui é a ideia da plataforma. Eu estou preocupado com a condição e não com a pergunta específica. Eu vou botando perguntas dentro da plataforma. Conforme eu respondo uma, eu penso em outra, e assim por diante. Até esgotar o que eu acho que tem de perguntas no momento, vamos dizer assim, né? Tá? O recovery até agora não parou. Eles fizeram com anticorpo monoclonal, agora estão indo para outras coisas, né? Bom, aí o outro conceito é ser adaptativo. Aí a gente tem que separar duas coisas. São três coisas, na verdade. Você pode fazer a análise bayesiana, isso é uma coisa. É só a questão de como você está analisando isso tudo, se é frequentista ou bayesiano. Você pode só fazer análise, então isso não é um estudo adaptativo. Tá? O adaptativo tem duas coisas que podem ser adaptativas basicamente. Uma é o cálculo de amostra, é você ir recalculando a amostra ao longo do estudo. E a outra coisa que você pode fazer é jogar para um grupo ou para o outro. Aqui, pelo que eu vi, não tinha isso, né, Fred? Você chegou até a comentar, mas é que foi 50-50, né? Ah, o ataque era assim. Então tá bom. Então, olha que interessante. Então são essas duas formas. Uma é assim, você vai vendo ao longo do estudo que um grupo está indo melhor. Aí você começa a alocar para aquele grupo. Do ponto de vista ético, isso faz muito sentido, né? Porque com o dado que você tem até então, você não consegue interromper o estudo porque não preencheu o seu critério de interrupção, mas você pode ter um critério de falar assim, olha, esse lado está indo melhor, eu vou começar a randomizar um pouco mais para lá, né? Do ponto de vista estatístico, isso não necessariamente é muito eficiente, tá? Você aumentar o número de pacientes que caem no grupo que está indo melhor. Isso, por exemplo, randomizar 2:1. Mas isso é atrativo para o participante da pesquisa. E aí talvez com isso você aumente recrutamento e tenha a resposta mais cedo. Acho que a gente discutiu isso outra vez, ou ano passado, ou esse ano ainda. Quando você faz uma randomização desbalanceada, o seu objetivo muitas vezes não é ter mais poder. Não necessariamente você vai ganhar em poder, mas você ganha em mais recrutamento e retenção no estudo. Entendeu? Que também é uma coisa importante. Tá? Então, isso é um conceito. E a outra questão de ser adaptativo ou não é o cálculo da amostra, né? Na frequentista, a gente calcula o cálculo a priori e acabou, geralmente, né? Você pode fazer um estudo adaptativo frequentista. Você pode falar assim, ó, eu vou incluir 500 pacientes, quando tiver 500, eu vou fazer uma análise interina e eu vou fazer um recálculo da amostra baseado no que eu tenho até o momento para calcular a amostra final. Aí você faz isso só uma vez. No Bayes, aqui, pelo que eu entendi, aqui eles faziam mês a mês esse recálculo, e como a estatística é bayesiana, você não tem que pagar um preço por olhar o dado. Isso. Na estatística frequentista, a gente paga um preço. Cada vez que eu olho, eu aumento o meu erro tipo 1, e aí eu tenho que pagar um preço por isso, entendeu? Certo? Aqui é diferente, ele vai fazendo isso, assim, dentro do conceito da análise bayesiana, você não tem que pagar esse preço de erro tipo 1, porque você não está lidando com um teste de hipótese. Você está só lidando com probabilidades, entendeu? Eu sei que é difícil entender isso, mas é basicamente isso mesmo. A estatística frequentista ela é totalmente baseada no teste de hipótese, no P menor que 0,05, entendeu? Então, cada vez que você olhar, você está fazendo um teste de hipótese a mais, então você está aumentando a chance de um erro. Então, por isso que você paga o preço. Na Bayesiana, não, você não está lidando com teste de hipótese, você está lidando com probabilidades e pronto. Mas vejam que ele põe a probabilidade a posteriori acima de 99%, não 95%, para ele interromper por eficácia, né? Certo? Bom, então isso que é ser adaptativo. Isso aqui é um trabalho hercúleo de milhares de pessoas para conseguir fazer isso, para incluir 1.000 pacientes no crítico e 2.000 no não crítico, tá? Então teve muita gente por trás disso para conseguir fazer sair esses estudos, né? Bom, que mais? O quê? Um trabalho desse, tipo, a gente sair de um centro e desenvolver um negócio desse, você tem que incluir. É uma coisa sistêmica, você tem que pegar sim, operacionalmente. Sim, né? E eu acho que isso aqui fica como uma. Assim, hoje em dia, você fazer um estudo para responder uma pergunta clínica, para trazer evidência real, você tem que ser multicêntrico, né? Tanto pelos viéses dos estudos de centro único, quanto para você trazer um tamanho de amostra adequado para responder perguntas assim, né? Tá? Bom,
Vamos abrir lá a sua figurinha? Eu gostei da... Você explicou muito bem. Pode falar. Além de praia, que você falou, que outra atividade que eu tenho que ter para ver a forma como construir um estudo, seja com randomização bayesiana ou com análise? Em que... Tenta explicar um pouco melhor aí. Ah. Mas os princípios do estudo são os mesmos. Eu acho que não vai ter... o que muda é a forma de análise estatística que está sendo feita, entendeu? Então, por exemplo, se ele pegou um desfecho substituto para analisar o dado, se ele pegou... enfim, se o estudo não é generalizável porque não pegou poucos centros, mas assim, em relação à análise estatística em si, o grande problema é que isso aqui está em desenvolvimento ainda, então a gente vai aprender, eu acho que a gente vai ver, talvez a gente chegue à conclusão que essa análise não seja tão boa assim, em pouco tempo, entendeu? Então... Sei. Que a randomização foi nesse estilo bayesiana e o primeiro morreu, então não teve mais nenhum no grupo controle, né? Quer dizer, no grupo ECMO. Mas esse desenho, se eu não me engano, era um desenho que chama Zelen Design. É isso, quando você tem um evento num grupo, você começa a botar todo mundo no outro grupo. Entendeu? E aí, quando tem um evento no outro grupo, você começa a botar todo mundo no outro grupo. Isso aí é um outro tipo de desenho. Que é o desenho chama Zelen Design. Isso é um desenho que hoje não é recomendado fazer, entendeu? E aí, de novo, se você inclui muito pouco, você vai ter mais chance de dar sorte por acaso aí, entendeu? Então, por isso, quando você faz um estudo, todo estudo tem que acabar logo. Você tem que começar rápido, recrutar o máximo possível e acabar logo. Porque senão você começa a fazer, ou acabar logo, depende do que dá pra fazer, claro, né? Senão você começa a dar mais chance pro acaso trazer efeito aí, entendeu? Tá? Assim, tem algum número para mensurar o caso, vai me falar 99% de chance. Fala, tá bom, acreditei. É isso, assim? Falar 90% de chance tem que... Não, mas é isso, entendeu? Não, a maioria dos estudos vai partir, assim, a probabilidade posterior de eficácia ele vai botar em 99%. Isso provavelmente vai ser uma prática padrão. Só que esse 99% depende do seu prior. A sua probabilidade a posteriori, tá entendendo qual que é a diferença? Aí aqui ele partiu de um prior não informativo, ou seja, partiu da moeda, igual a um frequentista, tá? E a probabilidade de posteriori ser maior do que 99%. Mas isso é ok, você concorda? Pensa bem assim, como você como médica, para você, se você tem um tratamento que a probabilidade de ele funcionar maior do que 99%, você usaria? Então é isso essa que é a ideia, por isso que o Bayes, tem gente que acha que ele é tão mais aplicável, porque ele se aproxima muito mais do nosso raciocínio clínico do que a estatística frequentista. Eu tinha entendido um pouco diferente, assim, não sei se eu entendi errado também, né? Grande chance. Eu tinha entendido que, assim, a amostra não é muito, né? Mil pacientes para uma pandemia de 1 milhão de pacientes. Mas que se eu repetisse esse trabalho, mesmo com mais pacientes cada vez mais, em 99% das vezes eu ia chegar nesse mesmo resultado de futilidade, tipo, ou de superioridade. Tipo, eu tinha entendido isso. Ah, tá. É isso mesmo. Eu podia repetir 1000 vezes com não sei quantos mil pacientes que dá a mesma coisa. E quanto maior o N, mais segura vai sendo essa sua afirmação. É por isso que a probabilidade vai aumentando por causa do N também. Essa probabilidade a posteriori. O exemplo é o análise subgrupo lá do dedímero. Não sei se vocês viram, a probabilidade a posteriori do resultado era maior que 99%, né? Quando ia para análise subgrupo, ficou ali entre 90, 92 e 97. Isso é por causa de N só. Tá? Porque como o N era menor, a probabilidade a posteriori reduziu. O estímulo real, porque é aquilo, na frequência a gente sabe, eu estou supondo uma redução de impacto em X. Como que eu levo essas? Porque, tá, beleza, é superior em 99% das vezes, mas o quanto superior que... Ele diz, ele dá a estimativa de efeito em intervalo crível. Ele dá a mesma coisa. Aí isso é um julgamento seu. Aí é o julgamento de uma revisão sistemática de quem vai fazer o guideline. Se esse efeito, ele é um efeito devidamente preciso, etc, entendeu?
Esse aí passar, aí sim é como a gente vai consumir a literatura. A gente vai chegar lá, eu volto lá naquele teu slide para a gente ver. Eu queria aproveitar a gente rever esse gráfico, que na verdade vocês entenderam que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, vocês entenderam isso? É a mesma coisa, só que apresentado de forma diferente, né? Então, aqui ele está assim, basicamente, a proporção de pacientes que morreram, depois a proporção de pacientes que teve 0 dias de órgão suporte free days, ou seja, que ficaram entubados ou ventilados por pelo menos 21 dias, né? E assim por diante, tá? E aí depois eu tenho. Então, veja que a meiuca aqui, ó, tem muito pouco paciente, né? Então, a maioria morreu, teve uma proporção aqui, uns 10, 15% que ficaram na UTI ou precisando de suporte avançado por bastante tempo, por mais que 21 dias. E aí teve uma distribuição do outro lado, de uma proporção razoável de pacientes que teve bastante dia livre de suporte orgânico, né? Tá? Que variou aqui, deve ter sido em torno de 50% dos pacientes, né? A partir do 10º dia, só para pegar aqui, ó. E aqui é uma curva de incidência acumulativa, então, de cada dia. Então, essa curva tem que chegar em 100%, tá? Então, vejam, é a terceira forma de ver a mesma coisa. Então, tem a curva de incidência acumulativa, tem esse gráfico de barras de -1 a 21, e tem esse gráfico aqui, tudo a mesma coisa, tudo mostrando a mesma coisa. E aí, para vocês tentarem, você olhando aqui, você tem uma ideia de onde que foi a diferença maior, né? Então... Hã? Poderia também. Poderia. É que aquele geralmente você coloca quando é 3, 4, 5 coisas, né? Ao longo do tempo aquele é o stacked bar plot, né? Dia a dia ou semana a semana, mês a mês. Então é isso. Então, basicamente o que ele mostra aqui, olha, a distribuição, ela foi muito parecida, a incidência acumulativa, né? Parece que teve uma pequena diferença aqui, né? A gente vendo nas cores. Aí a gente vai ter que olhar no resultado da tabela. Vamos ver onde aqui, né? Então ele bota aqui que a probabilidade de futilibilidade foi 99,9%, ou seja, de que não tem diferença nenhuma, nem para mais nem para menos. A probabilidade de superioridade muito baixa, 5%, e a probabilidade de inferioridade alta, 95%. Tá? Porque são hipóteses diferentes. O Cefut é não ter efeito. Se você continuar incluindo, você não vai encontrar nada. Tá? Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer assim que está fazendo mal. Que aí é o inverso do estar fazendo bem. É basicamente isso. Entendeu? Não vai mudar o resultado que você tem. Exatamente. Essa que são perguntas diferentes aí. Tá? É mais fácil de interpretar, né? Se a gente for olhar. Aí agora sim, eu quero olhar com vocês isso aqui, ó. Vamos para o odds ratio aqui. Então, vocês já viram um estudo que apresentava odds ratio regressão logística? Algum estudo, lembram? Um estudo assim que o desfecho era binário, mortalidade, por exemplo. Aqui o desfecho era ordinal, com 21 categorias. 22, desculpa, né? Não, 23. 23 categorias. Tá? Tem um modelo de regressão logística, que é a regressão logística ordinal. O que você modela a sua variável dependente não é sim ou não. Você modela a probabilidade de você estar um passo à frente na escala ordinal do que um passo atrás. É isso que a modelagem da regressão logística ordinal faz. Tá? Então, esse odds ratio aqui, o que ele quer dizer? A probabilidade, na verdade, a chance, né, de você estar livre de suporte um dia a mais do que o dia anterior, mais ou menos, né? Não necessariamente, pelo menos um dia a mais, esse que seria o certo. Pode ser 3, pode ser 5, pode ser os 21. Do que o dia anterior, a chance é de 0,83, ou seja, aqui no caso, como eu quero mais dias livres de suporte seria bom, o resultado bom seria se o odds ratio fosse acima de 1. Aqui no caso ele está menor do que 1, então está mostrando que talvez faça mal. O intervalo crível cruzou a unidade e a minha probabilidade de superioridade foi 5% e de inferioridade foi 95%.
desfecho ordinal não é exclusivo da Bayesiana. Não, isso não é exclusivo. Na verdade, qualquer modelo de regressão você pode usar na estatística frequentista ou bayesiana. Só que num você vai apresentar a probabilidade do resultado, dado o seu prior, e a estimativa de efeito, o intervalo crível, e no outro você vai apresentar a estimativa de efeito, o intervalo de confiança e o valor de P. Entendeu? Então, são só duas formas de olhar a mesma coisa. Você acha que seria legal, por exemplo, fazer uma análise, em vez de dias livres de disfunção orgânica, dias vivo e livres de disfunção orgânica? Ou você vê algum motivo pelo qual eles não tenham incluído isso? Eu não sei te dizer agora exatamente, mas assim, eu sei que o dias livres de ventilação mecânica, por exemplo, é que aqui eu acho que nem todo mundo ventilou. Então, não sei se é por isso que eles incluíram. Se fosse todo mundo com ventilação mecânica, talvez desse na mesma. Poderia ser órgão support free days. Mas aqui é mais ou menos isso, só que eles deram um peso a mais para a morte. Em vez de ser 0 dias, foi -1. Mas nesse caso aqui, a ideia foi foi pesar a morte mais do que estar com suporte em 21 dias, por 21 dias, vamos dizer assim. Acho que a ideia foi dar um peso a mais. Justamente para diferenciar. E como a escala é ordinal, quando você vai fazer a análise, tem um pressuposto dessa escala, que chama proportional odds, que eles sejam proporcionais ao longo do tempo. Esse gráfico aqui, ele mostra que é mais ou menos proporcional. Quando que ela não é proporcional? Por exemplo, se eu tivesse aqui um monte de morte, aí aqui é pequenininho, aí um monte de azulzinho claro aqui, e pouco azulzinho escuro aqui. E no outro, digamos que seja assim. Aí a proporcionalidade entre os dois grupos não é a mesma, entendeu? E aí, isso tudo eles têm que testar quando fazem um modelo logístico proporcional. Ele tem um pressuposto a mais. Tá? Mas aqui a ideia desse -1, isso aqui ninguém tinha usado até agora, mas foi justamente para lidar com esse problema dos dias livres, de que só dava 0 dias, que a morte era igual a você estar vivo em 21 dias, mas precisando de suporte. Aqui a ideia foi pesar isso também. Tá? Provavelmente, dessa forma, ele garante que o proportional odds seja adequado, e aí com isso ele consegue analisar dessa forma. Se tivesse feito, vamos supor, os 3 crashes na mesma plataforma, teria sido um N menor, com resultados mais rápidos, e poderia ter respondido as 3 perguntas em sequência, por exemplo? Poderia, com certeza. Isso aqui é evolução da metodologia, né? Acho que a gente está evoluindo. Agora a gente que está consumindo isso para aplicar na nossa brasileira, a gente tem que entender o que tem por detrás disso. Né? Acho que... Com certeza, com certeza. Exatamente, com certeza. Essa aqui? Aqui parece que pouco importa ali essa variação, não importa tanto. Ele está dizendo que apesar de ter, não é caso às vezes de variação, mesmo assim eu posso achar que... Sim. Não, assim, não é exatamente o mesmo. Os resultados vão dar muito parecidos, mas não vão dar iguais. Eu acho que é isso que tem que ter em mente, entendeu? Então, talvez se fosse na frequentista, fosse 0, 7 a 1, não sei. Aí teria que ver o dado para ver o que encontraria ali, entendeu? Exato, mas essa que é a crítica do valor de P. É que você põe um corte para definir o resultado, entendeu? Essa que é a grande crítica. Por isso que quem é bayesiano fala, é muito melhor eu olhar o dado assim, eu falo assim, eu não vou descalcular, porque eu jamais vou descalcular anticrítico. Porque não só é fútil, como pode fazer mal. Então, e ele está me dizendo isso aqui, assim, a probabilidade de fazer mal não é 100%, mas é bastante alta, né? Então, acho que esse que é o pulo do gato do bayesiano aqui. Entendeu? É mais difícil. É claro que depois, gente, por que a revisão sistemática é o topo da evidência?
porque depois você pega todos os estudos que tem, você sintetiza e procura uma medida de efeito que seja para todos, e aí com base nisso, hoje tem a metodologia GRADE, que você vai lá, depois de você fazer a revisão sistemática, fazer a meta-análise, você ainda vai ver os vieses, se tinha limitações dos estudos, você vai ver se os resultados são imprecisos, se os intervalos de confiança são curtos, ou se tem algum fator para imprecisão, e tem várias coisas da metodologia GRADE que é isso, além de você pegar os estudos e juntar numa coisa só, para você fazer eles chamam de Evidence to Decision Framework, para você dizer como que você vai utilizar na prática, você junta tudo, e aí você chega no que seria o adequado para implementar, entendeu? Tá? Por isso, esse aqui não é o único estudo, né? Então a gente tem outros estudos que estudaram anticoagulação que a gente vai poder juntar depois. Não. É porque vai dar muito parecido com o valor de P. Vamos dizer assim, o valor de P aqui é da 006, 007, mas é que a interpretação do valor de P é diferente. O valor de P é uma regra de decisão, que é liga e desliga, que isso não faz muito sentido prático, né, no frigir dos ovos aí. Aqui não, aqui é a probabilidade que ele calcula, mas ele fez 100 mil cadeias lá de Monte Carlo para ele chegar nesse valor aqui dessa probabilidade, entendeu? Tá? É dali que saiu esse resultado, não tem a ver só com o intervalo crível. Tá? Bom, o que mais aqui? No estudo dos críticos, vamos trazer uma coisa que o Fred falou, dos TEPs. Eu gostei muito do que você comentou. Qual que era a sua dúvida lá dos TEPs? O que eu tinha ficado em dúvida é que a diferença eu achei que foi pequena, e que eu tinha ficado em dúvida assim, o paciente que está anticoagulando pleno, será que se ele piorou um pouquinho, o pessoal já não pensou, deve ser outra coisa, porque ele já está anticoagulando pleno, não vou fazer exame. E aí o paciente que estava no grupo profilático tinha aquele viés do tipo, putz, é Covid, piorou um pouquinho, será que depois... Não, eu gostei da sua forma de pensar, faz todo sentido. Porque se o dente já está anticoagulado, eu, pelo menos, muitas vezes eu não peço hoje eu tomo, mesmo que eu acho que seja. Entendeu? Porque não vai mudar, se já está anticoagulado. A não ser que você pense que é um TEP maciço, você vai trombolizar, aí você pede. Né? Então faz todo sentido. Então esse resultado, vamos pensar aqui nos nossos vieses. Pode ser que tenha um viés de mensuração, porque a estratégia de coagulação, como era open label, modula o resultado. Né? Agora, dias de suporte orgânico, se o cara está na venia ou não, se está no alto fluxo, se ele morreu ou não, não vai ter, se é open label ou não faz tanta diferença, geralmente, certo? Pelo menos assim, na minha cabeça, pode fazer, mas se fizer, talvez seja meio aleatório, não sei. Né? Então, é diferente de você ter um evento que é diretamente, assim, claramente influenciado pela sua terapêutica, né? Então, e aí, assim, por isso que muitos estudos que estudam anticoagulação e profilaxia de TEP e tal, eles não colocam só incidência de TEP como desfecho. Porque, querendo ou não, TEP depende do médico que está vendo, se ele vai... se é uma pessoa mais agressiva na investigação, que vai achar TEP subsegmentar que não quer dizer nada, ou se é uma pessoa que só pede angiotomo quando realmente não tem nenhuma outra possibilidade, ele esgotou tudo antes de pedir angiotomo, entendeu? Então aí depende muito do raciocínio de quem está vendo, né, e do médico que está acompanhando o caso. Então por isso que esses estudos, geralmente, o que eles fazem? Eles botam a ultrassonografia compressiva uma vez por semana, que é uma forma objetiva de você ver se tem diferença de TEV ou não. A gente não tem que botar isso na nossa prática, mas para fins do estudo, é uma forma objetiva de você ver a diferença, com menos viés de mensuração, entendeu? Ou ascertainment bias, que é o viés de adjudicação, entendeu? Tá? E pensando é que eu vi que 80% do grupo anticoagulação plena estava com a dose plena de fato, e aí uns 20% estava com a dose igual da profilática. Se isso não poderia ter tido algum impacto na questão de evento de segurança. Se esses 20% deveriam ter sido jogado para outro grupo. Com certeza, com certeza. Então, isso é um resultado importante. A gente já chega lá, no seu. Vamos só ver do crítico. O que chama atenção aqui, vejam que sangramento teve mais, né? Numericamente, pelo menos. Não foi uma incidência absurda. Isso fala a favor também de a gente também não achar que é o fim do mundo anticoagular, né? Eventualmente, tá? E aí vejo que a probabilidade aí já não foi tão grande. Pensando só que, tipo, chama atenção
atenção que a anticoagulação parece aumentar a chance de desfecho negativo, independente do sangramento, né? Exatamente. E assim como no não crítico, parece que ela aumenta a chance de evento positivo, independente de reduzir trombolismo venoso ou não, sugerindo que a hipótese da microtrombose pulmonar talvez esteja certa, né? Mas aí vamos depois juntando os dois, a gente tenta entender assim, por que um foi positivo e o outro não, né? É major. Bom, vamos lá pro... Aqui... Cadê? Resultados. Bom, aqui de novo o mesmo gráfico. E aqui, ó, voltando àquela sua pergunta, né, Fred? Então, a sobrevida, a medida de efeito você tem aqui. Você teve 932 pacientes e 1.175 que sobreviveram sem esporte orgânico em 28 dias, entendeu? Depois dá para você fazer uma meta-análise como você quiser aqui depois com esse resultado, não tem problema nenhum, tá? E sobrevida até alto-hospitalar também não foi essa, né? E aqui major thrombotic event ou morte, e aqui sangramento maior, né? Tá bom? Aí as formas de interpretar muito semelhantes. Entender, por exemplo, o major bleed. Eu estou com dificuldade de entender. Vamos supor, o odds ratio aí do major bleeding vai de 0,9 a 3. Tá. Então, se eu fosse entender isso como eu entenderia antigamente, assim, beleza, pode ser que a pessoa tenha até 3 vezes mais chance de sangrar em relação a outro grupo, é isso? Mas o que é... Aí, tudo bem. Mas e aí o 95% aí? Não entendi. Mas aí não inferioridade de não sangrar... Estou confuso, entendeu? Aqui é a probabilidade do efeito da intervenção. Aqui você está olhando major bleeding. Então, a probabilidade de ele ter... a probabilidade de ter sangramento é 95, assim, na verdade vamos primeiro olhar para o odds ratio. A chance de ter um sangramento é 80% maior do que no grupo, do que no outro grupo, tá? É 1.8 odds ratio, então a chance é 80%, tá? Lembrar que chance é probabilidade sobre 1 menos probabilidade, tá? Isso é o odds. E a probabilidade desse resultado ser verdadeiro é 95,5%. Entendeu? Tá? É o efeito, a estimativa de efeito intervalo crível. A outra coisa é a probabilidade do seu resultado ser verdadeiro. Tá? E aqui ele está olhando, tudo bem, isso aqui é a probabilidade de efeito do medicamento nesse desfecho que você está analisando. Tá? Quando você fala lá análise de eficácia, de futilidade ou de malefício, é quando você tem um desfecho primário que a interpretação pode ir para os dois lados ali, né? Provavelmente, se você fosse olhar aqui, a probabilidade de malefício seria muito grande, né? Tá? Bom. Aqui ele apresentou de outra forma, e aqui o que você falou, né, veja que TVP foi semelhante. Uma coisa importante aqui, no REMAP-CAP, né, nesses estudos, eles tinham um trigger de assim, eles eram obrigados a botar se o paciente era transfundido ou não. Se ele tomasse 2 transfusões ao longo da internação, ou o HB caísse, eles iam perguntar para o centro, opa, o que aconteceu aí? Sangrou ou não sangrou? Então eles tinham isso aí quando eles apresentaram os resultados, eles falaram isso, eles tinham esse critério, por mais que às vezes o centro não reportasse o que aconteceu exatamente, ele tinha um trigger de uma coisa assim, que é relevante, assim, que geralmente major bleeding a gente considera quando precisa ser transfundido pelo menos 2 vezes, né? Então ele usou esse critério para perguntar para o centro, opa, o que aconteceu que esse paciente precisou sangrar? Ele teve uma HDA, mas a gente já tinha suspendido a anticoagulação antes, não sei, entendeu? E aí ele podia adjudicar o evento melhor, tá? Certo? Bom, agora vamos lá, gente. Por que vocês acham, e aqui a incidência cumulativa abriu, né? Ao longo do tempo, foi um pouquinho diferente. Por que vocês acham... Deu para pegar assim, em geral? Dá para interpretar? A gente vai ver cada vez mais estudos bayesianos, então acho que vocês vão treinar a cabeça para fazer esse raciocínio mais vezes.
por que vocês acham que foi diferente no crítico e não crítico? Primeiro uma coisa, né? Quando começou a pandemia, sempre foi aquela coisa, a gente não queria anticoagular ninguém, o pessoal da enfermaria queria anticoagular. Quando vinha para a UTI, às vezes o pessoal falava, porra, os caras tiraram anticoagulação. A gente fala assim, porra, os caras estavam dando anticoagulação. E no fim estava todo mundo certo. Esse que é o... Né? no fim das contas aqui. Então, a dúvida que ainda vai sobrar é se tem que dar anticoagulação profilática intermediária ou não. Eu prefiro dar. Eu acho que a chance de sangrar é muito pequena. De vez em quando a gente teve uns doentes aí que fizeram uns tepões. Mas aquele estudo, não sei não. É um estudo meio estranho. E é um N pequeno. Se você tiver uma diferença ali, você vai precisar de N's muito grandes, né, para chegar a isso. E além disso, nesse tipo de estudo, você vai ter que ver custo-efetividade, porque talvez você reduza um pouquinho o N de eventos trombóticos, mas você vai expor tanta gente à profilaxia, e da dose a mais de enoxaparina, por exemplo, que talvez isso não seja custo-efetivo, né? Para um evento que é um tromboembolismo, que se o cara tiver, você vai tratar e pronto. Entendeu? Então eu ainda tenho essa dúvida. Hoje eu ainda prefiro deixar a dose intermediária, assim, né? Se for pequeno dá 40, se for peso médio 60 e dá 80 miligramas aí, se for mais obeso, né? E na verdade aqui eles consideravam isso dose padrão, né? A profilática padrão, né? Bom, dito isso, por que vocês acham que foi diferente? Vocês têm alguma hipótese? Por que vocês acham que pode funcionar antes do cara estar ruim? A piora do paciente em COVID depende do acúmulo de carga trombótica que ele tem. Pode ser que no começo do processo, se você previne essa progressão dessa carga, a progressão para quadros mais graves diminui, ao passo que quando você já está nessa fase grave, já não adianta mais anticoagular, porque o paciente passou de um ponto de inflexão e só vai piorar, e vai ter que recuperar. A anticoagulação talvez não faça efeito. Perfeito. Eu acho que o que a gente está vendo sempre no final vai ser o net effect, né? O efeito final das coisas. Você está aumentando o risco de sangrar, diminuindo o risco de efeito trombótico. Mas talvez na soma das duas coisas, na enfermaria isso teve um benefício, e no paciente que está na UTI, pesando as duas coisas, os prós e os contras, talvez isso se perca. Mas acho que talvez o efeito seja parecido. Vocês dois eu acho que estão certos. O que você falou, Douglas? O doente crítico também tem mais risco de sangramento que um doente de enfermaria, né? Que é o ponto que... Não teve muito mais. Mas já... Não, quero ouvir vocês primeiro. Eu acho que 20%, eu não sei se o que aconteceu nesses 20%, por exemplo, do grupo que estava que era para estar pleno, mas que estava com profilático, o que aconteceu com esses 20%? Sabe, se foram eles que colocaram um pouco mais de evento trombótico nesse grupo, e aí por isso que ficou meio equilibrado, ou então se foi por conta deles que sangrou pouco, e aí também por conta disso ficou equilibrado. Eu não sei, mas acho que 21%... Olha, isso que você está falando é importante. Eu não sei quem vai fazer a análise crítica desse artigo para botar no guideline. Mas vocês lembram, tem um viés em estudo randomizado, que é se o paciente seguiu o protocolo direito ou não. 20% é bastante, né? Talvez eles botem que é um risco de viés aí desse estudo por causa disso, entendeu? Agora... Eles falavam isso no meu. E depois eles fizeram como seguir o protocolo, e depois faziam para quem seguiu o protocolo. O que eu acho que aconteceu é que, como era aberto, algumas pessoas falaram assim, putz, esse caso aqui entrou, mas eu não vou dar não até o fim por causa de algum motivo, entendeu? Eu acho que deve ter acontecido isso. E isso também eu acho estranho, eu não sei exatamente o motivo, mas pode ser que foi um uso temporário e acabou entrando, sei lá, não sei, entendeu? Porque a mortalidade aqui dos enfermaria era a mortalidade de enfermaria, era 8, 9%. E a mortalidade de UTI era a mortalidade de UTI, era 40%. Então, na média, eu acho que tá ok, você entendeu? Eu acho que pequenos desvios aí seriam aceitáveis nesse caso. Até o momento que foi olhar o paciente. Pode ser. Quando randomizou, ele estava no catéter, aí piorou no intervalo de, sei lá, algumas horas, e o que acontece?
cada plataforma do jeito. Por exemplo, a minha, a maioria, se usava suporte, mesmo fora da UTI, era grave. Isso. Mas exato. na ataque, se usava suporte, não estava em UTI, não era grave. Isso. Estaria em UTI, entendeu? Porque tem aquele paciente que está na enfermaria e faz DNI só para físio. Isso, exato. E tem isso também dos estudos, né? Da forma de... Cada plataforma manterem coisas semelhantes, eles tinham esses pequenos detalhes diferentes. E para algumas que foram incluídas como grave, a outra não considerava. Isso aí é... E aí, no seu e no dela, as plataformas preponderantes foram diferentes. Né? Exatamente. Talvez tenha sido isso, então, a diferença. Como sido alguma diferença em relação a ter o paciente que é moderado e ter o paciente que é grave. A gente não sabe quem que vai ser cada grupo, se é um que inflama mais, um que inflama menos. Porque a gente sabe que no da UTI a gente ainda vale a pena dar o corticoide, né? Pensando nisso. Eu fiquei pensando, será que não é uma relação do benefício de quem é moderado ou de quem é grave, que é quem inflama mais, talvez depois nem precise mais disso, e outro tratamento talvez seja. Você está falando do porquê que foi diferente no... Tá. Então a gente é essa. Se Tá. tem alguma coisa a ver com essa inflamação e o corticoide. Sim, sim. Eu coloquei também, ele coloca logo no começo, que teriam os outros benefícios da heparina que não fosse relacionado especificamente à anticoagulação. Por exemplo. Aí tinha lá, tipo, menor formação de liberação de citocinas, um efeito meio... Bom, isso vocês têm que lembrar, assim, coagulação e inflamação estão intimamente relacionadas. Então, quem é inflamado tem mais risco de coagular. E quem coagula tem mais risco de inflamar. Isso tudo é explicado lá pela trombina, ela ativa a cascata inflamatória, e a cascata inflamatória ativa ou libera mais fator tecidual e acaba ativando cascata de coagulação, entendeu? Então, esse link existe. Agora, para a gente esmiuçar isso numa intervenção clínica é muito difícil. Bom, assim, eu pessoalmente, o que eu acho aqui desse resultado? Eu acho que tem muito a ver com o timing mesmo. Algumas pessoas acham que não tem nada a ver, que se funciona é para funcionar em todo mundo, mas eu acho que tem um time. A gente tem várias terapias em terapia intensiva que aparentemente, se você começar mais cedo, elas têm efeito, e de uma vez instalada a disfunção orgânica, o efeito deixa de existir, né? Então, eu acho que realmente esse timing deve fazer diferença. Mas talvez seja uma questão de prós e contras também. Talvez você tenha algum efeito ainda no paciente crítico, mas aí os riscos passam a ser maiores. Não, enfim, talvez você tenha um efeito fisiopatológico lá, mas aí já não se traduz em benefício porque ele já está muito ruim, já está com outras coisas acontecendo, já está com ciência renal, entendeu? Qual? Não, assim, por que traz mais evento adverso, se anticoagular? Ó, assim, é que o sangramento aumentou de mais ou menos 2 para 4%. Major bleeding. E a probabilidade de estar fora do ventilador foi menor, né? Estar fora não precisar de suporte. Isso vai ser muito difícil a gente saber, onde que está o mecanismo aí no meio do caminho, né? É por isso que tem gente que fala assim, poxa, mas não aumentou o sangramento, por que foi tão diferente, sabe? Não era para ter sido. Então, tem gente que é cética pro outro lado, que acha que se não funciona no crítico, também não funciona no crítico, entendeu? Mas eu acho que agora, juntando o que a gente tem de evidência, o que a gente tem hoje é isso, tá? Acho que é o... Que talvez o cara que tem um fenótipo para ser moderado, e esse fenótipo tem alguma relação com as terapêuticas que eu faço, né? Ah, perfeito, tá. Tem alguns pacientes que pioram rápido, o cara vai logo para a UTI e acabou sendo incluído na UTI. Talvez tinha alguns pacientes que o cara veio, ele foi piorando devagar, deu tempo de começar o tratamento e prevenir a evolução. É isso? Sim. A gente não tem nenhuma ferramenta para definir fenótipos, né? Perfeito. E a gente percebe no dia a dia, muito diferente. Legal. Já tá, assim, a gente já tinha trabalhos sobre fenótipos em ARDS antes, que usavam um biomarcador, angiopoetina, que é um biomarcador na verdade, de regeneração endotelial, assim, né? Eram 3 biomarcadores que eles usavam para chegar nos fenótipos. Aí tinha o fenótipo hiperinflamatório, tinha um fenótipo que, por exemplo, o hiperinflamatório ele não se beneficiava de manejo conservador de fluidos, ao contrário, tá? Quando eles reanalisaram os trials, né, baseados nos fenótipos. Então, isso com certeza pode ser uma coisa. O futuro disso, o que é? Você chegar, tem uma condição específica, você bota num negocinho lá, aí esse fenótipo aqui é tal, então esse aqui é corticoide e deixa fluidoterapia liberal e talvez tocilizumab, sei lá. Então, esse, em teoria, é o futuro, mas a gente vai ter um longo caminho pela frente, até isso se tornar uma realidade, né?
Hoje a gente está nos efeitos médios sem olhar para fenótipos, né? Outra coisa aqui que eu acho que é importante discutir é com relação ao dedímero, né? Só para a gente tentar fechar aí. O que vocês acharam? Eu tenho duas hipóteses, eu quero saber vocês aí, o que vocês... Não correlacionou com benefícios. Acho que a primeira coisa que saiu disso é isso, né? De você ter resposta ou não de população. Então, talvez dedímero não seja um bom marcador de trombose, por exemplo. Que é uma coisa que é bem discutida já há bastante tempo. Que dedímero aumenta em outras inflamações, outras situações, não só em trombose. Perfeito. Aí a gente vai ter que voltar... Lembra que a gente discutiu sobre testes diagnósticos? O dedímero ele é um teste muito sensível, pouco específico. Então, ele é feito para, assim, se existe algum risco de trombose, ele vai dar alto, certo? E se o risco é muito... Se o risco não existe, ele vier negativo, você praticamente descarta se o risco, a probabilidade for baixa do seu evento. Então, o dedímero ele tem essa característica, né? Ele é pouco específico, ele é muito sensível e pouco específico. A gente tem que partir disso. Aí você pode, talvez, mudar pontos de corte, que foi o que eles fizeram aqui. Só reforça que talvez o mecanismo que funcionou não foi por trombose, porque o dedímero é super específico, estava baixo e mesmo assim teve benefício de anticoagular esse paciente. Então, talvez o mecanismo não foi por trombose. Entendeu? Perfeito. Talvez tenha sido pela via inflamatória, não sei. Eu não sei. Muito bom. Isso é outra questão. Quando eles mudaram de 500 para 1.000, se vocês forem ver, tem alguns trabalhos na literatura, tem até um aqui do pessoal do laboratório do HC, que está para sair, que o pessoal tentou analisar a correlação do dedímero com mortalidade. Ela existe. Então, quanto maior o dedímero, maior a mortalidade. E essa relação ela não é muito linear. Quanto maior for, maior esse risco. E existe, claro, a associação. Quanto maior o dedímero, maior a probabilidade do paciente estar com trombose. Tá? Mas ele não performa bem como teste diagnóstico para isso. Porque ele não vai te confirmar. Se o dedímero vem muito alto, ele não confirma que tem trombose. Tá? Então, de novo, ele é muito sensível, pouco específico. Então, você vai precisar... Se você usar numa via para diagnóstico, é uma coisa. Se você usar para pensar em risco de morte e outras coisas, isso é outra coisa. Aqui, qual que é a ideia deles? Isso aqui, quando a gente fala de estudos de prognóstico, é o quarto tipo de estudo prognóstico, que o pessoal chama de medicina estratificada, que é pensando um pouco nesses fenótipos. É você ter um biomarcador que identifique o paciente que mais se beneficia daquela intervenção. Então, a ideia deles fazer essa análise sobre grupo baseado no dedímero era isso. Será que o dedímero consegue predizer bem isso? O que dá para a gente dizer com esses dados? Um dedímero com esse corte 2 vezes superior não prediz, mas pode ser que 4 vezes, 8 vezes, e tem algum outro ponto de corte que ajudasse a predizer essa probabilidade de benefício ser maior ou não, entendeu? Isso eu realmente não sei. E quando a gente vai ver na literatura, geralmente o melhor ponto de corte para o dedímero é em torno de 4 a 8 vezes para o COVID, tá? O limite superior, assim, ou seja, acima de 2.000, 4.000. Quantos doentes vocês viram com Covid com um dedímero de 1.000 e pouco ali? Porque o pessoal estava dosando, você vai 1.000, 1.500. E o dente nem estava tão ruim, ele estava com cateter de O2, alguém pediu lá. Aí será que... E aí, 3, 4 dias depois, ele estava melhor e ia embora de alta, entendeu? Então, isso... Com certeza eu acho que eles devem fazer isso... Deve sair uns filhotes sobre isso em breve. É que aqui foi o que eles pré-especificaram, né? Então, tudo que a gente tem de pré-especificar, falar o que você ia fazer a priori, isso tudo continua válido, né? Porque é Bayesiano que muda, entendeu? Tá? Mas eles devem tentar olhar isso um pouco mais a fundo adiante. Eles usavam DHL, né? Tanto que até no Ministério da Saúde era um cara jovem com gripe da H1N1, você dosava DHL para pensar em gravidade, né? Era o biomarcador da H1N1. Mas qual que é a minha crítica sobre todos esses estudos? Até quando a gente analisou os dados aqui, o DHL isoladamente ele é um fator importante para a COVID também. Mas quando você junta, por exemplo, idade, sexo, comorbidade, sulfa e gaso, tá? Pensa só, assim, são as variáveis que a gente usa todo dia. Isso, você tem que ver se o DHL ele tem valor prognóstico em cima disso, pelo menos para mim na UTI, tá? Talvez no pronto-socorro, não. Porque o paciente ainda... é mais fácil você colher uma DHL do que colher uma gaso. Aí você tira gaso do modelo, entendeu? Então, sempre que esses modelos prognósticos, você tem que pensar aonde você está e o que você faria antes de pedir um exame a mais. A creatinina, a ureia, um sódio, potássio, você ia pedir, provavelmente, antes de pedir um DHL, né? Ou a CPK também, que eles botavam, né? CPK também na influenza.
Então a gente sempre tem que raciocinar em cima disso. Mas aqui eles pegaram só um biomarcador, só o dedímero. Mas eu gostaria de ver PCR aqui também. Eu gostaria de ver um marcador de inflamação e ver se ele tem correlação. Eu gostaria de ver os dois. É um marcador que é amplamente disponível. É outra coisa, tem que ser uma coisa amplamente disponível, né? Não adianta você... Tá saindo uns trabalhos aí, pré-cepina, não sei o que de pancreatite, tem uns marcadores inflamatórios, outros que dizem que são mais específicos, mas não tem na prática, então é difícil você aplicar depois, né? Tá? Bom, gente, muito bem. Alguma coisa mais aí, alguma pergunta? Acho que o novo guia de recomendação do HC vai ser assim, doente na UTI não fazer, doente de enfermaria, anticoagular, e aí... Isso, não, mas isso tudo é levado em conta. Então, por exemplo, se for alto de sangramento, você não vai anticoagular. Então, por exemplo, anticoagular renal crônico dialítico, eu tenho minhas ressalvas, e não é incomum essa população de paciente com Covid ser paciente com comorbidade, com FA crônica, com alguma outra indicação de anticoagular já, né? É do paciente que a gente dá alta, aí a gente vai lá ver no prontuário, depois que a gente vai para a enfermaria, a gente descobre que coletaram um dedímero e fizeram um angiotomo e que tinha um TEP não sei das quantas, o paciente está super bem, aí começam a anticoagular. Aham. Acho que esse paciente não entrou nesses trabalhos, né? Tipo, é o paciente mais alta. Isso era no começo. Olha, o que eu posso dizer a respeito? A gente, na UTI, a gente é muito cético, né? A gente... eu acho que a gente tem que ter porque a gente está muito acostumado a ver efeitos colaterais das nossas intervenções. Então a gente tende hoje a ser bem, assim, evitar futucar demais. Talvez de vez em quando a gente vai dar uma errada nisso, entendeu? Do mesmo jeito, quem procura sempre vai dar uma errada no excesso. Então a gente sempre tem que estar procurando se calibrar para o meio do caminho aí. Acho que, assim, eu não faria essa conduta de dosar dedímero e ver e tal, acho que não é necessário. Agora, às vezes o paciente ele foi para a enfermaria, por exemplo, mas ainda está taquicárdico e não está zero bala. Aí fala, putz, vou descartar TEP, que é super frequente, antes de considerar outras coisas, acho justo, entendeu? Ele ainda tem alguma coisa ali não resolvida, porque uma hora ele tem que ir de alta hospitalar, para dar alta ele tem que estar clinicamente resolvido, e às vezes faltou ali alguma coisa que a gente deixou passar na UTI, porque o nosso objetivo é ele sair bem da UTI para a enfermaria, quem está na enfermaria está pensando em ir para casa, entendeu? Não, eu acho que tem que olhar, isso faz parte, eu acho que são jeitos diferentes de pensar, entendeu? Então, esse protocolo dele de anticoagulação ia ter quanto? Quando vai para UTI, fazer 14 dias, sai o suporte. E o da enfermaria também? Isso não está claro, né? Isso não está claro ali, se continuar anticoagulando. Não, no estudo, eu acredito que sim, mas olha, o efeito aqui é em reduzir a necessidade de suporte orgânico. Uma vez que ele está precisando de mais suporte, aí eu acho que ele não tem mais benefício da terapia, na minha cabeça, entendeu? Mas isso é uma coisa meio em aberto. Isso é uma coisa meio em aberto. Entendeu? Tá? Bom, muito bem, pessoal. Parabéns. Bom almoço para vocês. Peraí, deixa eu só interromper.